Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer do canal Além da Fé e é sempre uma honra e um privilégio muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Você que está em norte, sul, leste, oeste do Brasil, seja muitíssimamente bem-vindo. É uma honra e um privilégio poder receber você aqui. Você que está fora do Brasil, por gentileza também recebe aí o meu cordial e fortíssimo abraço. Eu estou aqui, tirei um pouco de folga, né? Vamos dizer assim, umas férias, uma breve férias, para poder descansar um pouco a mente, mas preferi gravar um vídeo neste local paradisíaco, em um dos municípios, em um dos 417 municípios da Bahia. Então, eu gostaria que você nos acompanhasse nesta reflexão de hoje, que é uma reflexão, inclusive, muito poderosa. Eu espero muito que este vídeo te ajude. Eu vou tratar sobre a apostasia da fé. Na verdade, o subtema desse vídeo é por que os cristãos fingem que acreditam em Deus. Uma coisa que é interessante, Brasil, é que os cristãos, ou uma quantidade absurda de cristãos, não seguem a Jesus por bons motivos, ou pelo menos por razões inteligentes, mas seguem a Jesus e servem a Jesus por medo, por pura segurança, por puro egoísmo, egocentrismo. Os próprios cristãos acham absurda a ideia teológica da Trindade. Afinal de contas, é impossível entender que Deus é três e ao mesmo tempo um. O problema de tudo é que mesmo que algo seja completamente intragável e indigestivo, os cristãos simplesmente não questionam, porque o medo não os permite que isso aconteça. Não é somente os céticos e naturalistas que não entendem a doutrina da encarnação do próprio Deus, mas os próprios cristãos, eles não conseguem compreender tal doutrina. Ninguém sabe como é possível Deus deixar de ser Deus, ou Deus deixar de ser onipotente para ser uma criança. Deus deixou de ser onipotente para se tornar um inocente. Deus deixou de ser onisciente para se tornar ignorante e uma criança indefesa. Mas o que as religiões elas fazem com a cabeça das pessoas? A religião cristã, por exemplo, ela faz com que essas pessoas elas aceitem como verdade absoluta algo que é ilógico, algo que é sem sentido e sem um menor fundamento. Os cristãos acreditam na ressurreição, mas eles mesmos sabem que esse evento, nesse nível, nunca e jamais aconteceu desde o início da vida, aqui no planeta Terra. Os cristãos não entendem como Deus encarnou, como é possível Deus encarnar. Ou seja, eles não sabem como Deus deixou de ser Deus para ser um ser humano finito e morrer nas mãos dos humanos, e eles não sabem responder isso. E ao mesmo tempo, esse mesmo Deus foi ressuscitado por um Deus que estava no céu e que ao mesmo tempo era Ele mesmo aqui na Terra. Como se dá para entender isso? Se os cristãos parassem para se perguntar, para duvidar e para criticar essas ideias, essas crenças loucas, eles deixariam tudo isso de lado. Ora, Brasil, é só você se perguntar, você que está aí do outro lado, você se pergunta, como Deus poderia deixar de ser Deus? Como o infinito e o eterno poderia se revestir do finito e do limitado? Não haveria possibilidade. Como algo que é por natureza imortal poderia agora ser mortal? Como Deus poderia morrer? E outra, quem ressuscitou esse mesmo Deus? Como Deus poderia estar no céu, sendo totalmente Deus, e ao mesmo tempo estar aqui na terra, sendo completamente homem e um homem limitado? Uma coisa que nos deixa completamente intrigado, Brasil, é o texto de João, logo no capítulo 1, versículo 1. Mostra o verbo. Mas no versículo 14 diz que o verbo habitou entre nós e se fez homem. Em contraposição, alguns textos do Evangelho de Mateus mostram Jesus orando ao Pai em secreto. Mas que Pai é esse? Fazendo-lhe súplicas, pedindo proteção, conversando com outro ser além dele mesmo e sendo respondido simultaneamente. O próprio Jesus afirmou assim, ele orou da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas como Jesus poderia ter dito isso se ele mesmo era o próprio Deus?
como algumas teologias apresentam a cristologia de Jesus Cristo. E para algumas pessoas que acreditam em Jesus como Deus, como um ser todo-poderoso, o leão da tribo de Judá, o alfa e o ômega, aquele que era, o que é, o que há de vir, o todo-poderoso, essas são questões importantes para serem interrogadas. Mas muitos cristãos não se fazem essas perguntas. Eles não se perguntam. Isso tudo, Brasil, por causa do medo e simplesmente por causa da doutrinação. Eles tiveram suas consciências doutrinadas e cauterizadas a tal ponto que eles acham que quando a consciência os acusa, isso é o próprio Espírito Santo. E, infelizmente, Brasil, eu quero dizer para você que esses cristãos eles tiveram suas consciências doutrinadas desde a infância e cauterizadas a tal ponto que eles acham que quando a consciência os acusa, isso é o próprio Espírito Santo acusando a consciência deles. Às vezes, quando eu estou digitando um texto, por exemplo, e uma palavra sai errada, o corretor ortográfico ele se apresenta avisando que tal palavra está errada. Mas se eu chegar e adicionar como certo uma palavra errada, o corretor ortográfico ele vai me corrigir toda vez que eu escrever a palavra certa. Se você do outro lado, por exemplo, escrever a palavra maçã com 2 S's e adicionar como certo, da próxima vez o corretor ortográfico ele vai procurar te corrigir quando você escrever maçã com C cedilha. É desse jeito. A consciência é do mesmo jeito. Se você ensina de uma forma, ela vai aprender que nada pode funcionar diferente. O crente, por exemplo, ele possui uma consciência alterada, Brasil. E quando ele começa a pensar, quando ele começa a raciocinar, quando ele começa a ter uma consciência, aí a própria consciência o acusa. E por falta de uma instrução, ele acredita que isso daí é o próprio Espírito Santo fazendo tal acusação. E uma coisa que é muito importante e interessante se notar é que os cristãos, eles não adoram Jesus por questões lógicas, ou por razões racionais, ou por questões coerentes e inteligentes, mas porque eles aprenderam a fazer assim desde crianças. Não é à toa que na fase adulta, esses próprios cristãos aí, eles não seguem à risca o caráter de Jesus. Muito menos eles observam o seu comportamento. Ao contrário, são esses e são eles que desprezam Jesus. Jesus disse o seguinte: se alguém te ferir no lado da face, oferece a outra. Mas aí, se você for falar isso para alguém que se envolve numa discussão de trânsito, ou então vai falar isso, por exemplo, para dar a outra face a um PM fardado, a um policial federal, a um juiz, a um desembargador, para ele dar a face dele. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus também disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o vosso Pai sabe do que necessitais. Mas por que as pessoas no mundo todas, principalmente os cristãos, eles andam tão preocupados? Será que eles desconfiam de que não existe Deus algum para ajudá-las e protegê-las? E uma pergunta que eu te faço logo de início, que eu gostaria que você do outro lado, se for cristão, por exemplo, me respondesse. Por que a maioria dos cristãos mente quando afirma que ama Jesus? Se alguém diz que ama e não segue os seus mandamentos, é mentiroso. Nele não há verdade, não há luz. Logo, ele não pode dizer que é um escolhido de Deus, que é um filho de Deus, que é um embaixador do céu. Jesus também afirmou lá nos evangelhos: não julgueis para não serdes julgados. Mas parece que esse mandamento ele não é muito bem observado nos tribunais dos países cristãos. Imagina que os tribunais não pudessem julgar para não serem julgados. Outro mandamento que é muitíssimamente interessante, mas que não é tão inteligente, o próprio Jesus falou o seguinte: dá a quem te pede. E não vire as costas a quem te pede emprestado. Mas parece assim, Brasil, parece que os cristãos eles buscam uma outra interpretação. Eles buscam sempre um outro sentido para interpretar esses textos aí. É como se esses textos ferissem a vaidade, o orgulho deles. Agora, observe uma outra coisa que Jesus também afirmou, que aquele que abandonar pai, mãe, filho, filha, esposa por amor a ele, e o seguisse, essa pessoa ganharia
100 vezes mais, e seria muito mais contemplada no reino dos céus. Mas essa ordem é muito mal vista na sociedade mais puritana dos cristãos. Eles não obedecem, Brasil, eles não obedecem ao próprio mestre, mas dizem que são seus seguidores, dizem que amam a Jesus profundamente. Mas o que é isso? Se não demagogia, se não hipocrisia, se não uma falsidade? Nós temos vários textos onde Jesus ordena questões quase que impossíveis de serem seguidas. Jesus disse: se queres ser perfeito, vende tudo que tens e dá todo o dinheiro aos pobres e segue-me. Mas quantos pastores você conhece que faz isso? Quantos bispos, apóstolos, missionários, papas e espíritas fazem isso por amor unicamente a Jesus? Não. Mas no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, assim diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Mas parece que ninguém está querendo ser realmente um amigo de Jesus, mas sim amigo da sua própria vaidade, amigo do seu próprio orgulho. Bom, chegamos ao fim de mais este vídeo, muito obrigado. Mas como você sabe, eu sempre trago uma conclusão, uma reflexão em cada um dos meus vídeos. E a reflexão de hoje para você, Brasil, é o seguinte: não se deixe enganar, cara, por essas crenças. Essas crenças, elas são simplesmente não apenas dogmáticas, mas são medíocres também. Seja mais você. Encare a realidade da maneira como ela é, sem colocar enfeite, sem colocar reboco, sem colocar maquiagem. E uma coisa eu te digo com a mais absoluta certeza e honestidade: seja feliz sem a presença dos deuses. Para você que está aí do outro lado, entenda bem uma questão importante. Cada melhoria no Código Penal, cada passo na direção do melhor tratamento das raças de cor, ou cada mitigação da escravidão, cada progresso que ocorreu, ainda que mínimo, cada progresso que ocorreu no mundo só aconteceu, Brasil, em oposição às igrejas organizadas do mundo. A religião cristã, entre todas as religiões, foi sempre o maior inimigo do progresso moral no mundo. Então, o que eu quero te dizer com isso é: cresça, se desenvolva, reflita. Apenas isso. Pois bem, Brasil, é isso que nós temos para hoje. Espero muito que você tenha gostado do nosso vídeo. Espero muito que você possa compartilhar, sugestionar os nossos vídeos, recomendar também. Se você puder, se inscreva no nosso canal, deixe a curtição, se possível for. Eu quero muito e de todo o meu coração agradecer a todos os membros daqui do canal, agradecer aquelas pessoas também que vão se tornar membros do nosso canal, agradecer a todos aqueles que nos ajudam, que se compadecem, que se comprometem, que se responsabilizam com o nosso canal e que nos ajuda através do Pix. Muito obrigado a vocês. E se você também é uma pessoa que quer nos ajudar a continuar, por gentileza, não deixa de nos ajudar. Nós queremos chegar na rádio, queremos chegar na televisão, queremos chegar nos jornais, queremos chegar em todas as mídias sociais. As pessoas precisam entender que os ateus estão aqui e que existem bons e excelentes motivos para ser ateu. Um fortíssimo abraço para você. E se você puder, tiver essa consciência, nos ajuda e nos fortalece. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, tchau, pessoal.